Então, aula nova, prestem atenção, não é uma aula tão complicada assim, mas é uma aula interessante. Por quê? Porque é uma aula que vai tratar sobre democracia, ditaduras e cidadania, certo? Deixa eu iniciar aqui a apresentação dos slides. Bom, vocês conseguem ver aqui certinho, né? Certo? Agora que a minha apresentação vai começar, eu não vou conseguir acompanhar o chat, porque a minha tela vai estar totalmente preenchida pelos slides, certo? Então, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira interromper a explicação, ativa o microfone, que aí eu tento satisfazer ou sanar a dúvida que apareceu. Eu vou tentar fazer uma aula rápida. Se vocês conseguem perceber, são 42 slides. O material de sociologia, ele é extremamente completo, ele é bem refinado e às vezes é difícil dar conta de todo o conteúdo que ele traz, mas vamos começar. Então tá. Bom, a aula de hoje é Democracia, Ditadura e Cidadania, então vamos começar. Os objetivos dessa aula são identificar as características básicas dos regimes denominados ditatoriais e democráticos. Além disso, também consiste no objetivo dessa aula diferenciar o liberalismo e o socialismo, e também nos seus variados regimes políticos, porque não basta, não são todos os regimes que são identificados da mesma forma, como ou liberais ou socialistas. A discussão é muito mais complexa do que isso, ok? Lucas. Oi. Só uma pergunta, é sociologia ou filosofia? É aula de sociologia. Sociologia, né? Qual que é as aulas, desculpa? São as aulas 33 e 34. Fechou, obrigado. Então tá. Bom, por fim, aí dos objetivos da aula, é desconstruir os conceitos solidificados de democracia e ditadura. O que significa desconstruir os conceitos solidificados? Que significa que existe um conceito já enraizado na mentalidade humana de democracia e ditadura. Às vezes esses conceitos cristalizados, eles não estão corretos, então é preciso desconstruir para mostrar como eles funcionam de verdade, ou mostrar a complexidade presente dentro deles, certo? E a análise desses conceitos só é possível se a gente leva em conta o contexto histórico e o interesse das classes que ditaram os rumos da história em determinada época. Então, o material de vocês, ele começa com uma frase do Milo Fernandes. Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. O que a gente destaca nessa frase? A gente pode perceber que a forma de governo ela é definida de acordo com quem possui o poder de dominar o outro. Quando somos nós que dominamos, nossos interesses não encontram barreiras e taxamos nosso regime de democrático. Quando os nossos direitos são censurados, a gente julga que estamos sofrendo uma ditadura, certo? Então, a gente afirma ditadura quando os outros impedem da gente exercer os nossos direitos livremente. Eu gostei do material, ele traz esse conceito aqui de panaceia. O que significa? Para alguns, a democracia ela é a panaceia. Quem é panaceia? Não sei nem se essa é a pronúncia correta. Panaceia é a deusa grega da cura. Então, o que acontece? Então, algumas pessoas, elas encaram a democracia como aquele sistema político que vai conseguir curar todos os problemas que são gerados pela ditadura, ou seja, pelos regimes que não possuem representatividade no sentido forte do termo. Pediu? Certo. Bom, existe aqui um problema, o material ele promove essa reflexão para vocês, se todas as democracias são iguais, e se todas as ditaduras elas podem ser configuradas da mesma forma. Bom, desde já eu adianto que não. A gente tem o exemplo de ditaduras nazistas e as ditaduras comunistas, ou a ditadura stalinista, certo? A prática política ela é complexa, pois na maioria das vezes um grupo acaba sendo excluído dos interesses do governo vigente. Isso aqui é um problema próprio da democracia, viu, gente? Por quê? Porque existe uma certa luta de classes, como a gente vai ver, Marx e o comunismo, ele tenta romper essa diferença entre as classes, só que existe, inevitavelmente, uma sociedade dividida em classes ou em castas. Essas classes, elas sempre vão tentar eleger aí quem vai representar elas da melhor forma possível no poder. Só que nessa tentativa de representação de uma classe,
uma sempre vai acabar sendo excluída. Então, a democracia, ela possui esse obstáculo de conseguir aí atender a igualdade popular, certo? No século XX, diversos países tiveram experiências com ditaduras, né, de conservadoras de fundo militar. Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, são alguns dos países que viveram as ditaduras de posicionamento de direita, certo? Esses países, eles receberam apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles se posicionavam abertamente contra o perigo comunista que representava aí o bloco soviético, certo? Ainda hoje, também, né, o material, ele precisa trazer essa apresentação de forma equilibrada dos regimes, as ditaduras de esquerda, que ainda existem até hoje, que é no caso da Cuba, China e Coreia do Norte. Ok? O material, ele também traz esse texto aí da Janaína Pascoal. Se vocês estiverem com o material, eu não vou ler o texto na íntegra com vocês, mas a Janaína, ela destaca aí a crítica por parte de alguns intelectuais e pesquisadores que possuem um posicionamento forte de esquerda. Por quê? Porque, para ela, os intelectuais, eles condenam de maneira muito mais feroz os regimes militares e as ditaduras de direita, mas eles parecem relevar as atrocidades que os regimes de esquerda cometem, certo? Então, existe sim uma parcela de intelectuais que desconsidera aí as atrocidades feitas pelos regimes partidários da sua filosofia. O pesquisador honesto, ele precisa sempre analisar isso de forma muito imparcial e levar em consideração todos os elementos aí fortes para análise de um sistema político. Porém, a Janaína, ela se posiciona abertamente contra os regimes de esquerda. Então, essa crítica dela a respeito dos intelectuais de esquerda, também ela é uma crítica tendenciosa. Seria muito mais interessante, como a gente vai ver um outro autor ao final da aula, que ele trabalha e critica de forma igual essas duas ideologias. O material, ele traz esse conceito problemático de democracia, do povo e para o povo. Por que do povo? A gente vai ver que a democracia do povo é aquela democracia em que o povo próprio governa, diferente da democracia para o povo, onde não precisa necessariamente ser o povo que está governando, mas as políticas públicas, elas miram ações sociais que beneficiam o povo, certo? Isso é retomado num slide adiante, só estou já adiantando. Então, democracia, como vocês já conhecem, advém do termo grego. Demos significa povo e kratia significa força ou poder. Democracia pode ser traduzida dessa forma: governo do povo, pelo povo e para o povo. Porém, a análise social, análise teórica desse termo, deixa claro que não é bem assim que a democracia funciona. O material, ele traz aí alguns pensamentos políticos que definem a democracia como a gente conhece hoje. A distinção de democracia, ela vai começar lá desde Aristóteles, na verdade, um pouco antes, com o pensamento de Platão. Mas vamos se concentrar no primeiro momento aí, no pensamento de Aristóteles. Então, Aristóteles, ele identificou 3 formas de governo: a democracia, a monarquia e a aristocracia. A democracia é o governo popular, a monarquia é o governo de apenas um, e a aristocracia é o governo dos melhores, certo? Dentro desse pensamento aristotélico, existem esses regimes puros de poder e existe a corrupção desses regimes. Ou seja, a democracia, a aristocracia e a monarquia, quando elas são bem gerenciadas pelo governante, que tem um compromisso ético com o interesse geral da sociedade, elas dão certo. Quando o governante já começa a simpatizar por interesses egoístas, esses regimes, eles se corrompem. Então, o que acontece? A forma pura da democracia, quando o governante ele funciona de caráter egoísta ou demagógico, ela se corrompe e vira a demagogia, a democracia extrema, onde os princípios defendidos são apenas a vantagem do povo pobre, ou seja, é o povo, é a classe mais pobre, tomando o seu poder e agindo
da forma como bem entende. A monarquia também é uma forma pura de poder para o Aristóteles. E quando o governante governa para si mesmo, ou para o grupo, quando o governante governa para si mesmo ou para sua própria família, ela vira a tirania, certo? Ou os regimes ditadores. E a aristocracia é uma forma pura de governo também para o Aristóteles. Só que quando essa aristocracia, que é o governo de um determinado grupo, começa a formular leis que beneficiam apenas o interesse desse grupo, se transforma na oligarquia, que é o governo de vantagem para os ricos. Ou seja, existe aí o problema entre as formas de governo encaradas na sua forma pura e quando elas começam a se corromper através do caráter egoísta ou interesseiro, seja do próprio governante ou do grupo que ele pretende beneficiar. Bom, essa definição de Aristóteles, com essas características de governo, elas são anteriores, certo? Elas começam com Platão. É Platão que vai ter uma certa aversão ao governo popular ou ao governo da multidão, certo? Por quê? Porque para o Platão, a democracia é a maneira mais infeliz de governar. A gente escuta isso e fala, puta, Platão era um ditador. Gente, não é que Platão era um ditador. O bom governo para o Platão depende de um preparo intelectual. Então, para o Platão, quem vai governar a cidade, na sua filosofia, seria o filósofo rei ou o governante filósofo. Esse cara, ele se preparou até os 60 anos, mais ou menos, para mais, o seu cérebro, a sua mente, para tentar sempre beneficiar o interesse geral da sociedade, sempre conseguir orientar suas atitudes de forma justa, ética e boas, certo? Então, para o Platão, apenas não é todo mundo que pode se encarregar aí da política. Deve existir um preparo para que esse governo alcance seus melhores fins e a população alcance a sua excelência ou consiga viver de forma perfeita. Bom, existe aqui a teoria dentro do campo dentro do material, existe essa referência aí aos filósofos gregos, que influencia as definições de democracia, e existe a teoria romano-medieval, que é a que mais se aproxima da maneira como a gente entende aí a democracia. Por quê? Porque é a base da ideia de que a soberania é exercida pelo povo e que o poder supremo, ela deriva do povo que elege aí seus representantes. Isso nos governos monarcas, onde é escolhido o príncipe, ou nas legislações a respeito dos parlamentares. Século XIX, a democracia foi criticada. Bom, aqui a gente já faz um salto. A democracia no século XIX, ela foi criticada pelos adeptos do liberalismo e do socialismo, exatamente pelo fato de encontrar um problema, a representatividade do povo ou a capacidade dos governantes para quem eles estão governando. Benjamin Constant, ele foi um importante liberal, ele criticava o ideal democrático puro. O que é esse ideal democrático puro? Ou seja, é a ideia de que a população ela pode participar de maneira direta e massiva sobre as questões políticas. Para o Benjamin, isso é impossível. Por quê? Porque a nossa sociedade se desenvolveu e cresceu de tal forma que é impossível exigir a participação completa do povo nas assembleias. É por essa razão que o pensamento do Benjamin é diferente do pensamento de Rousseau. O Rousseau, ele já defendia aí a representatividade popular e a participação direta do povo reunido nas formações das assembleias, certo? Então, Benjamin é um liberal que destacou a impossibilidade do povo de participar de maneira completa dentro das assembleias na formulação das leis. Rousseau já pregava o contrário. Opa. Bom, alguém vai fazer alguma pergunta? Nossa, 45 questões? Peraí, gente. Essas questões aqui que vocês estão mandando, é da aula ou eu posso pular? Não. Ele só tá falando que tá travando sua câmera. Ah, tá travando? O Bruno falou, aí depois parou, aí agora voltou de novo. A minha webcam que tá travando. Não, a sua webcam não tá travando. O que tá travando é a tela que você tá mostrando na apostila. Ah, entendi.
Eu acho que quando você troca de slide, a gente não tá conseguindo ver direito. Porque você tá explicando uma coisa que a gente não tá conseguindo ver. Então tá tendo um certo delay aí, então, né? Vocês estão, por exemplo, aqui, ó, eu tô nesse slide 13. Aí eu mudo. A mudança não foi imediata. Não, ainda tá no 12. Pra mim foi imediata. Pra mim trocou direto pro 14. Ah, entendi. Alguns devem de estar com algum delay ou sei lá o que. Eu acho que alguns têm mais texto, pode pesar mais, depende da internet também, não sei como que o sistema, ele... Aí, o Cuca tá falando aqui. Pra mim agora tá, mas do nada trava. É que nem pra mim. Acho que deve ser... A plataforma do Plural, eles ainda estão se aprimorando, né? Então, às vezes, sobrecarrega. Então, por eu estar utilizando um slide de outra janela, às vezes pode estar gerando esse delay. Mas não sei, é uma explicação que eu consigo formular para explicar esse problema. Bom, posso continuar? Pode. Então tá. Então, o Benjamin, lembra, o liberal, ele afirmava que a garantia dos direitos civis e das liberdades políticas são as únicas formas compatíveis com a democracia. Ou seja, Benjamin, importante liberal, ele fala que os direitos civis e a liberdade política, elas são necessárias para se exercer a democracia. O que são os direitos civis? Direito à vida, liberdade, propriedade, alguns conceitos que a gente já estudou com outros filósofos, por exemplo, o John Locke, que era um forte defensor aí desses direitos da vida, liberdade e da propriedade privada. E a liberdade política, que consiste na liberdade de pensamento, liberdade de se reunir, liberdade de imprensa, liberdade de religião e liberdade de ir e vir. Ou seja, nos regimes onde não existem esses direitos civis e não existe a garantia de liberdade política, são regimes que não podem ser configurados de regimes democráticos, de acordo com Benjamin Constant, certo? Aqui a gente possui algumas características da democracia no século XX, certo? Então, o desenvolvimento da democracia nos regimes representativos. Isso a gente também já viu a evolução da representatividade popular. Inicialmente, não eram todos que votavam. O voto estava vinculado à renda do indivíduo, à cultura e ao sexo. Com o passar do tempo, diga-se muito tempo, né? Diga-se de passagem, depois de muito tempo, isso se estendeu para outros setores da sociedade, ou seja, né, os mais pobres podiam votar, a cultura ela não era um limitador para exercer o voto, e o sexo também foi, e a liberdade de voto também foi estendida a ambos os sexos, certo? Ou seja, essa expansão do direito do voto é chamado de sufrágio universal, ou seja, sufrágio é a capacidade de voto ou exercer o voto. E universal é porque se estendeu aí para todos os indivíduos de uma sociedade, certo? Outra característica também com a evolução da democracia é a multiplicação dos órgãos representativos. E o material, ele traz aí a estrutura de um regime democrático, que ele precisa possuir para conseguir ser taxado dessa forma, ou seja, são as características da democracia. Ou seja, deve possuir um parlamento, um congresso, existem os governos locais, municipais, o Estado, ele deve conduzir, o Estado, no caso das repúblicas, também deve ser conduzidas por dirigentes eleitos, os cidadãos maiores de 18, sem distinção de raça, religião ou renda, eles são considerados eleitores, todos os votos, eles possuem peso igual, os eleitores, eles votam livremente. Aqui é um problema que existe na nossa legislação, né? A obrigatoriedade do voto contradiz aí essa característica da democracia, uma vez que nós vivemos em uma democracia, mas a nossa liberdade de voto é obrigatória, a nossa democracia. O voto deve ser livre, e os eleitores devem ter condições de escolher as alternativas, ou seja, o que isso significa? Que eu devo exercer livremente o meu direito ao voto e as minhas alternativas, elas precisam ser reais, ou seja, eu não posso depender de uma lista escolhida previamente por outros ou aqueles partidos que são explicitamente beneficiados, ou seja,
eu preciso ter a liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha ela precisa ser efetiva. Tanto para as eleições dos representantes legislativos como dos órgãos do Poder Supremo, vale o princípio da maioria numérica, uma vez aceitos os vários critérios estabelecidos pelos sistemas eleitorais. Ou seja, existem regras e leis que precisam ser cumpridas para se exercer o voto. Esses votos eles são delimitados pela maioria numérica de acordo com seus resultados, certo? E eles não podem ser mudados. Nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria, ou seja, essa é a qualidade maior aí da estrutura burocrática do regime democrático. Por quê? Porque você não deve ter uma maioria limitando os direitos de uma minoria. E não sei se vocês se lembram, mas minoria e maioria são conceitos complexos, não dizem respeito apenas à quantidade numérica, né, gente? Por exemplo, existe aí a população de negros e mulheres, que são mais expressivas, elas são maiores, elas são numéricas, só que sua representatividade é menor. Por isso que essa parcela da população, mesmo sendo maior, ela é encarada como minoria. Por quê? Porque ela não tem sua representatividade exercida de fato. Certo? A partir do século XX também passaram a ser vistos como características da sociedade democrática, ou seja, existe toda aquela estrutura que nós mencionamos no slide anterior, e existem também essas outras características, que já foram mencionadas aí nos slides do Benjamin Constant, ou seja, a liberdade de expressão, de manifestação, imprensa, religião, locomoção, e aqui vem o diferencial, organização sindical, igualdade jurídica entre os cidadãos, direito à ampla defesa e a inexistência de penas cruéis ou degradantes, certo? Isso daqui é um ponto que cabe muita discussão, por quê? Porque existem estados onde não existe de forma autorizada legalmente a existência de penas cruéis, só que o estado, ele age de forma truculenta, direcionada a determinados grupos. Mas, enfim, foi só um ponto aqui para promover a reflexão. Alguém fez uma pergunta? Não. Certo. Pode-se classificar os regimes democráticos através dos partidos políticos e das suas relações interpartidárias. O que isso significa? Porque, além de todas aquelas definições de regimes democráticos, a gente ainda consegue incluir a relação entre os partidos para considerar um regime democrático. Quais são essas relações? Sistemas bipartidários, no caso dos Estados Unidos, que possuem apenas 2 partidos, ou o sistema eleitoral brasileiro, que admite a existência de um sem número de partidos, ou seja, essa liberdade aí da existência de partidos diferentes é uma característica também fundamental dos regimes democráticos. Esses partidos, eles se relacionam entre si e se posicionam de alguma forma de acordo com o governo. Por exemplo, existem regimes bipolares e que se agrupam em governistas e oposicionistas. No caso dos Estados Unidos, existe o partido ganhador e os partidos eles vão se relacionar de forma a apoiar ou se opor ao governo vigente. Existem também as relações multipolares, que é no caso do Brasil e do Congresso Nacional. Por quê? Porque existe o governo que assume seu poder, mas existe também a posição que os deputados eles vão tomar de acordo com o governo vigente. Eles se posicionam ao centro, à esquerda ou à direita do governo. Ou seja, eles adotam suas posições ideológicas e se manifestam favoráveis ou contra algumas medidas do Estado. Certo? Olha isso daqui, é bem difícil. Além de tudo isso, a democracia ela ainda assume 2 qualidades diferentes. Existem teóricos que afirmam que existe a democracia formal. Lembra lá no slide quando eu falei democracia do povo e para o povo? Então, é aqui que entra esse ponto. Existe a democracia formal, que é o governo do povo, e a democracia substancial, que é o governo para o povo. Por que isso é importante? Bom, é importante por quê? Porque a gente pode ter uma ditadura política que não é exercida pelo povo. Ou seja, existem determinados grupos políticos
que afirmam aí seus interesses. Esse grupo político, ele vai governar numa ditadura política. Só que essa ditadura não é exercida pelo povo, só que ela visa o benefício popular. Então, então é possível que exista uma democracia, uma ditadura democrática substancial, porque é uma ditadura na qual existe o governo ditador que tenta beneficiar o povo através das políticas públicas, certo? Então, configurando uma democracia substancial que é dirigida ao povo, porém não deixa de ser encarada como uma ditadura. Pessoal, deu para perceber como é complicado aí a definição de ditadura e de democracia? Elas são muito mais complexas do que a gente consegue analisar assim de forma superficial. Então é por isso que alguns teóricos eles falam que a discussão de direita e de esquerda, democracia, ditadura, fascista ou liberais, ela é muito mais complicada do que aparentam. São conceitos que estão, inclusive, superados porque a complexidade entre eles torna difícil aí a definição simplista de cada um deles. Bom, aqui a gente tem... Alguém tem uma pergunta? Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Falta, acho que 4 minutos. Tem como você falar um pouquinho sobre a sua prova? Tipo, vai ser só de assinalar, vai ter alguma de escrever? Tá muito difícil. 4 minutos? Faltam 14. É até meio-dia, né? Meio-dia. Foi mal, achei que era 11h50. Certo, eu vou tentar dar uma corridinha aqui, gente. Aí quando faltar uns 5 minutos, eu tiro as dúvidas de vocês, pode ser? Pode ser. Apesar de que a quantidade de slides, eu duvido que eu vou conseguir terminar isso em 10 minutos. Bom, vamos lá. Bom, então, continuando aí o conteúdo, existe ainda a relação entre capitalismo e democracia. Os liberais, eles criticam a democracia participativa dos socialistas, e de modo inverso, os socialistas, eles criticam a democracia direta dos liberais. Ou seja, são críticas puramente ideológicas, onde cada um tenta apontar os erros de representatividade presente na ideologia do outro, certo? Então, são problemas ideológicos que dificilmente superam e conseguem alcançar algum ganho, certo? Por quê? Porque em todos os sistemas políticos existe sempre uma minoria que é submetida a uma classe política. Lembra que eu falei do problema da democracia e da sua representatividade? Porque sempre existirá um grupo que tenta dominar ou se privilegiar em relação aos outros, certo? Então, por isso que é contraditório, porque existem democracias nas quais o que acontece de fato é a oligarquia, ou seja, o governo de poucos. Ou seja, existe democracia que deveria ser exercida pelo povo, só que os seus representantes acabam governando para uma casta seleta da sociedade. Que a gente pode encarar o Brasil dessa forma, né, gente? Não apenas atualmente, mas a longa data, a política é feita dessa forma, não somente no Brasil, mas em vários outros lugares. Então, aspectos da democracia. Então, existem algumas qualidades da democracia. Existe o recrutamento da classe política. O que é o recrutamento da classe política? São os indivíduos que irão exercer o seu direito de voto. Existe a extensão do poder. O que é a extensão do poder? A extensão do poder são os partidos que possuem aí a divisão desse poder estabelecido para que fiscalize o procedimento de poder do Estado. Ou seja, existem as classes que governam, e essas classes que governam, elas precisam ter a liberdade. Existe a classe que governa, aliás, e existem os partidos que se opõem ou que favorecem o governo vigente, como a gente falou anteriormente, certo? E essas categorias de oposicionistas e governistas, ela é fundamental para a democracia, pois apenas assim a gente consegue considerar que a liberdade está sendo cumprida, ok? E a fonte do poder, que é aquele que vai exercer o poder, que geralmente precisa ser escolhido através do voto pelo povo, e que ele não pode tomar esse poder de forma violenta, através de golpes, através dos militares, ou através da revolução ou da carisma da figura que governa. Certo? Bom, existe a influência da hegemonia inglesa,
e a influência do liberalismo e a influência da economia estadunidense para produzir o quê? O liberalismo democrático indissociável dos conceitos de capitalismo. Deixa eu reformular, gente. Eu estou tentando correr e eu acho que isso não vai dar muito certo. Vocês estão preocupados com a minha prova? Mais ou menos. Mais ou menos? Lucas, eu tô porque, tipo, nunca vi prova de filosofia e sociologia de assinalar, sabe? Ah, sim. Então eu tô, tipo, não sei nem como estudar. Tá certo. Então, bom, gente, eu parei no slide 22. Então vamos fazer assim. Eu parei no slide 22. Na quinta-feira, eu retomo com vocês desde esse slide, tá? Para a gente concluir aí a aula de hoje, pode ser? Daí agora eu vou usar esses 10 minutinhos para tirar dúvidas e explicar como que vai ser a minha prova. Tá. Beleza? Então tá. Pessoal, a minha prova vai ser de assinalar, como a Jaque falou. E eu acabei de ser informado que essa prova vocês vão ter duas provas a serem realizadas. Se eu não me engano, a prova é no dia 26, né? Terça-feira que vem. Nesse dia, as minhas provas elas vão estar liberadas desde as 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde, ok? Então, são duas provas, uma de filosofia e outra de sociologia, e ambas terão 10 questões. Então, estudem até na quinta-feira. Na quinta-feira, vocês tragam algumas dúvidas para eu conseguir aí preparar vocês para a minha prova. De início, vamos retomar aí o material que eu tô cobrando nessa prova. São as aulas de filosofia a respeito de Spinoza e de Marx, certo? E de sociologia é a respeito dos partidos políticos. É a respeito dos partidos políticos e do... Cadê? Aqui. São os partidos políticos e eleições e é isso? Estado e governo? Tá correto, gente? Alguém consegue confirmar para mim? Acho que não, hein? Não, tá certo. Sim. Partidos políticos e eleições e Estado e governo. Antes eu... Correto. Então tá. Eu acredito que a parte de sociologia esteja mais complicada do que de filosofia. Ou alguém já encara de maneira inversa. Ô, Lucas, tipo, não sei nem tá mais difícil, porque o que eu tô preocupado é. Eu li um pouco sobre o que você tinha colocado, e eu não sei o que você pode perguntar, tipo, de questão de assinalar, você entendeu? Gente, olha, sinceramente, as questões de assinalar, elas são muito mais difíceis para o professor, porque geralmente elas funcionam da seguinte forma: é dado um texto, é dada uma afirmação, e de acordo com essa afirmação, vocês precisam encontrar a alternativa correta. Que essa alternativa correta, ela resume o quê? A definição de algum conceito trabalhado em aula, a apresentação de algum pensamento do filósofo, contrapõe aí umas características do pensamento, por exemplo, vou pegar aí a aula de Marx. A aula de Marx, ela não trabalha somente a análise política que Marx faz da sociedade, mas ela ainda distingue o pensamento do Marx e o pensamento do Hegel. Então, que tipo de pergunta eu poderia fazer a respeito desse conteúdo? Qual que é a diferença entre o pensamento de ambos? É complicado, né? Sim. Sim. Então, basicamente isso. Então, eu tento ao máximo, na minha prova, não ser tão conceitual e não ter tanto uma exigência tanto teórica. Porque vocês não fizeram um curso de filosofia, é impossível exigir que vocês entendam Hegel, por exemplo. Mas a minha prova ela não está tão difícil assim. Essa é a parte difícil porque é impossível eu dar uma certa
revisão ou um comentário sobre a prova sem acabar dando as respostas. O que eu preciso é que vocês tentem estudar parte do conteúdo até quinta-feira. Não precisa estudar de maneira profunda, não. Só dá uma lida nos slides, dá uma lida no próprio material, não precisa nem ver as minhas aulas, para vocês tentarem reconhecer as dúvidas que vocês possuem. Inclusive, eu vou reformular a prova que eu fiz, porque eu tinha preparado apenas uma para filosofia e para sociologia. Eu vou notificar isso para a Jaque. É porque também, no mesmo dia que você vai dar as provas, tem prova de português. E a prova de português vai estar bem difícil. Nossa. Gramática, essas coisas? Imagino. Mas Tem é gramática e livro. literatura junto, né? Essa prova de português. E Ou tem não? livro ainda. Nossa, é Nossa. verdade. Pera, tem o livro junto? Tem. Puta que pariu. Tem que ler essa bagaça. Gente, bom, apesar de sobrecarregarem vocês, a coordenação, ela disponibilizou um período bem longo aí para vocês fazerem essas provas, das 7 até as 2 horas da tarde. Acho que é um tempo razoável aí para fazer três provas, mesmo com conteúdo difícil sendo cobrado em todas elas. Mas, assim, acho que meu conteúdo não tá tão difícil aí como vocês fizeram, como vocês mencionaram da prova de português. Lucas, você tá balançando. Eu tô balançando. Eu acho que é a minha... Conforme eu mexo na mesa, a minha web, ela acaba mexendo. Quem tem labirintite que adora, né? Esse tipo de coisa. Pessoal, temos 3 minutos. Não deu para finalizar aí os slides que eu queria comentar com vocês. Deu para ter uma noção por que as aulas de sociologia elas acabam sendo grandes, certo? É muito conteúdo para se dar em pouco tempo. Ainda que eu tentei correr boa parte desse material, mas vejam, eu não consegui chegar nem na metade dos slides que eu preparei. Bom, enfim, vocês podem estudar depois essa aula com mais tranquilidade. É uma aula que eu não estou cobrando na prova, é uma aula muito longa, então vocês podem ficar tranquilos aí com esse material. Vou retomar ele na quinta-feira. Bom, Matheus, o que eu posso perguntar na minha prova? A respeito dos partidos políticos e eleições, perguntar sobre os regimes políticos, a diferença entre alguns sistemas, se eles são mais igualitários ou não. Aqui eu posso citar o exemplo do sistema eleitoral americano, que tem o resultado do voto definido pelos colegiados, certo? O que eu posso perguntar sobre o conteúdo de filosofia na parte de Spinoza, certo? O conceito que vai ser todas de assinalar? Sim, Bruno, serão todas de assinalar. É fácil para correção, só que extremamente difícil para elaboração, professor. Não. O que eu posso perguntar sobre Spinoza? De Spinoza, o conceito dele de liberdade, o conceito dele sobre Deus, de que forma ele trabalha esses dois conceitos. Marx, a análise que ele faz da história é um ponto importante dentro do pensamento dele, a maneira como ele encara as revoluções e como Hegel encara as revoluções sociais, certo? As relações econômicas que ditam aí a situação econômica que dita a relação entre o indivíduo e entre os seus companheiros. Certo? De maneira resumida, é mais ou menos esse o conteúdo que eu estou pedindo na prova, certo? Mas como eu mencionei, tentem dar uma lida e trazer as dúvidas. Na quinta-feira a gente faz outra transmissão. Fechou, Lucas. Obrigado, viu? Tá certo, gente? Pessoal, outra coisa. Eu não lembro se eu mencionei aí os exercícios. Façam os exercícios, é muito importante.
para eu conseguir gerar aí a nota de vocês no sistema e para o aprendizado de vocês. Eu agradeço de verdade a participação e aguardo vocês na quinta. Ah, aliás, eu vou confirmar com a Jaque se será possível fazer uma transmissão com vocês na quinta-feira. Caso contrário, eu vou finalizar essa aula de forma gravada e vejo como eu posso resolver aí as dúvidas que possam surgir, ok? Valeu aí, Lucas, pela aula. Tá certo, gente. Até mais. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Show. Interromper a gravação. Certo.